Videozinho 3, dando continuidade, precisamos pensar também as instâncias da fala e da escrita. Fala é o que eu estou usando aqui agora, ela é muito mais espontânea, eu tenho possibilidade de rever o que eu disse, corrigir ali instantaneamente, principalmente quando estou cara a cara com meus interlocutores. Nesses vídeos em que eu gravo, eu sempre estou pedindo desculpa, perdão, porque acaba que eu não estou frente a frente com vocês, mas ainda assim eu estou usando a oralidade e durante os vídeos é possível fazer essas correções, essas retomadas para alguma coisa. Além de usar os recursos da entonação, da gesticulação, o professor aqui gesticula muito. Eu tenho aí os recursos da formalidade do texto, mesmo sendo na fala. Eu tenho possibilidade de usar as expressões faciais quando eu faço isso, caras e bocas e tudo mais. Em algum momento talvez esteja produzindo sentido ou simplesmente faz parte do nosso processo da produção da fala. E como eu disse no vídeo anterior, essa oralidade chega até os ouvidos do meu interlocutor por meio de quê? De ondas sonoras. Quando nós vamos para a escrita, é importante observar algumas curiosidades. A escrita precisa de um trabalho mais criterioso, por isso que os alunos sempre questionam e reclamam muito. Por que escrever tão difícil? Por que tem que fazer isso? Por que tantas regras? Porque a escrita é menos contextualizada e nós precisamos produzir sentido também, e para isso nós temos que recorrer a detalhes mais minuciosos, como pontuação, né? Um dos grandes desafios da galera é lidar com a vírgula, é lidar com crase, com algumas regras de concordância verbal, nominal, regência, enfim, tem um bocado de coisa que quando vamos para a escrita nós precisamos realmente ter mais cuidado. Fato é que tanto a fala quanto a escrita vão ter tanto de um nível menos formal quanto ao mais formal. Pensem aqui um gênero bilhete. Esse bilhete que é escrito pode ser informal, principalmente se for ali para um amigo, colega, para a mãe, e pode ser mais formal, a depender de quem vai receber esse bilhete, de qual seja o assunto. Quando estamos na fala, lá no barzinho, sala de aula, pode ser bem mais espontânea, bem menos formal, né? E se for um seminário? Aí os professores vão exigir mais formalidade, porque o contexto também exige. É importante nós termos essas distinções para percebermos como que acontecem a fala e a escrita e ao mesmo tempo percebermos que são práticas interdependentes, elas são relacionadas de alguma maneira e todas servem para quê? Para o processo de comunicação. Adiante, ficam algumas reflexões, né, e algumas sugestões para vocês pensarem como podem aprimorar a prática da escrita. Nós temos aqui diálogo, né? Quem dialoga muito, quem interage muito, sempre vai ter algo a conhecer. É importante para nós termos essa prática da fala aguçada, vai refletir, obviamente, na escrita, porque isso aqui fica como sugestão para a escrita. As experiências, quem consegue ser claro, né, conciso. O que é concisão? Ser direto, ir direto ao ponto, evitar ali as repetições, a encheção de linguiça, que muita gente fala. Nós temos a fluência. O que é ser fluente? Dominar o próprio idioma, saber se manifestar ali dentro ou o mais próximo possível das normas linguísticas, ortográficas. Vamos pensar na adequação, que tem a ver com aquela necessidade que eu já disse para vocês. Se adequem à situação, principalmente quando estão nas situações mais formais. É preciso fazer isso. E não menos importante, talvez um dos mais importantes, é a leitura. A leitura vai ser estudada logo mais, é importante para a nossa prática de fala, né? Para que nós consigamos usar mais vocabulários possíveis. Isso vai refletir na escrita. Muita galera aí
por aí que lê muito vai ter mais facilidade com a escrita, porque vai ter ali reconhecimento de como brincar com as palavras, de como alterar os sinônimos, né? Enfim, você tem liberdade para isso. E vão encontrar também alguns defeitos, obviamente, que nós devemos evitar na prática da produção escrita. São ambiguidades a depender do gênero textual, obviamente. Se você está pensando em um texto acadêmico que preza, que valoriza a informação, você vai evitar ambiguidade. Se é publicidade, você pode abusar, porque ali você tem mais liberdade. Se é texto literário, você pode abusar também. Vamos evitar pleonasmos, né? Repetições desnecessárias. Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima. Lembraram aí? Vamos evitar cacofonia, que é provocar rimas dentro de textos, principalmente se forem textos acadêmicos. Ouçam o exemplo. Vou mijar. Tem cacofonia aí. Essa cacofonia acontece da seguinte maneira: eu tenho uma expressão X e ao enunciá-la, ao pronunciá-la, ela se transforma em uma outra expressão, às vezes pejorativa, né? Às vezes engraçada ou sem graça. Temos aqui os neologismos, que são vocabulários novos. Pensem vocês em uma situação de produção de texto criando palavras novas a todo momento. Seu interlocutor não vai entender. Arcaísmos são palavras que caíram em desuso, né? Por obséquio. Pouca gente usa obséquio, ou quase ninguém. E muita gente, a maioria, não conhece. Barbarismos, né? São produções de frases muito assim, que soam mal para o texto, né? Você levar expressões exageradas para seu texto. Adiante, pensem novamente de uma maneirinha bem especial nesses critérios da formalidade e informalidade. Lembrem que já foi dito que tanto a fala quanto a escrita têm as possibilidades de ser, hora ou outra, mais ou menos formal. O que eu quero dizer de fato é que vocês, enquanto acadêmicos, precisam valorizar e pensar a todo instante naquela palavra-chave, que é adequação. Se adequem à situação em que vocês estão se comunicando. Se é no meio acadêmico, policiem. Professor, tenho dúvida com ortografia, com a palavra. Gente, vocês têm o celular a todo momento. Pesquisa. Às vezes o próprio Word, o próprio celular corrige para você. Então, cuidado com isso daí. São detalhes tão fáceis de serem revistos e dá pra gente fazer isso na ponta do dedo. Por último, era isso, né, na verdade. Pense nos termos coloquialidade. O que são os termos coloquialidade e normativo? Coloquialidade tem a ver com o informal, essa língua do dia a dia, tá? E quando eu falo normas ou normativo, são aqueles usos que se aproximam muito do que a gramática pede, são os usos mais formais. Até os próximos vídeos.